casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Bom dia! Graças a Deus, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá nesta manhã, chegando na sua casa e agora com bastante alegria, e nós vamos dar uma saudação maravilhosa para todos nós agora. Nossa casa IPR, saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Receba aí essa paz na sua casa, para a sua vida. Que a partir de agora, momentos maravilhosos, nós vamos passar junto agora, aí juntinho com você, unidos pela fé agora em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar, abençoando desde já a sua vida, abençoando os irmãos aqui presentes, e que esse momento desta manhã seja de muita alegria para os nossos corações. Pai querido, na tua presença, Senhor Jesus, nós estamos. E é no teu nome maravilhoso, Senhor, que eu oro nesse momento para te agradecer, Senhor, porque até aqui, Senhor, tu tens sido misericordioso e bom para conosco. Meu Deus, eu oro, Senhor, pedindo a tua bênção, Senhor Jesus, para cada vida que nos acompanha nesta manhã, para cada lar, meu Deus, oh Senhor, que está nos assistindo, que tu possa estar alcançando nesta manhã, este lar, esta família, meu Deus, para a sua vida, Pai amado. Oh, meu Deus, abençoa, Senhor, os irmãos aqui presentes que vão te louvar, vão te adorar. Pai, nós aguardamos de Ti nesta manhã uma palavra especial para os nossos corações, meu Deus. Que é o Espírito do Senhor que esteja conduzindo, meu Deus, esse momento tão especial para a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Receba aí a bênção de Deus. Receba aí o abraço de Jesus agora para a sua vida, para a sua em nome de Jesus Cristo, fica conosco, Senhor. Amém. Aleluia. Fraquezas que há em mim podem ser vencidas pelo poder do teu amor. Junto a ti, o teu amor me envolve.
face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em ti. Renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei pelo poder do teu amor. Junto a ti, o teu amor me envolve, atrai-me, pra ao teu lado estar. Espero em ti e subo como águias nas asas do Espírito. Contigo voarei pelo poder do teu amor. Junto a ti, o teu amor me envolve, atrai, ao teu lado estar. Espero em ti e subo como águias nas asas do Espírito. Contigo voarei pelo poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei pelo poder do teu amor. Aleluia. Deus abençoe vocês, queridos, que estão aí nos acompanhando nessa transmissão pela manhã. Eu queria ler um salmo com vocês, depois de termos louvado a Deus com tanta alegria. E vamos continuar louvando depois, né? Com certeza. Queria abrir uns salmos aqui, que é o salmo de número 27, onde a gente vai estar acompanhando aqui alguns versículos. Na verdade, todos eles desse capítulo. É um salmo muito importante, é um salmo muito relevante para os dias atuais. E eu espero que Deus fale com você nessa manhã, aí na sua casa. Salmo de número 27, diz assim, ó: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá. Por-me-á sobre uma rocha. Também agora minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão em redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação.
Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Essa palavra de Deus aqui nessa manhã já liberada sobre nós, irmãos. E tudo que nós temos que fazer no momento como nós temos vivido, né? E já estamos aí indo para o meio do ano. E é no meio, como nós temos falado, que a coisa normalmente aperta. Alguns comércios estão abrindo, algumas coisas estão acontecendo, né? Mas eu entendo que para muitas pessoas ainda é um tempo muito difícil, muito delicado, e talvez seja o tempo de tensão ainda. Tudo que você tem que fazer é esperar no Senhor, se alegrar nele e confiar, porque Ele realmente é o Deus que vai cuidar de você. É o Deus que vai providenciar a saúde, é o Deus que vai continuar providenciando, né, tantas outras coisas como mantimento para você continuar aí se alimentando, você e sua casa. Então, não tenha dúvida naquilo que Deus pode fazer, porque Ele continua sendo Deus. Deus não perdeu o controle da situação, Ele continua regendo todo o universo, permitindo que as coisas aconteçam segundo a sua vontade ou não. Confia no Senhor, espera nele, porque no tempo dele as coisas vão acontecer sobre a nossa vida e já começam a acontecer em nome de Jesus. A gente vai cantar mais uma canção aqui que fala exatamente sobre isso, sobre a espera do Senhor e a confiança que nós temos que ter nele. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? É a força da minha vida, de quem me recearei, a quem temerei? No dia mau, meu Deus me guardará, e em sua tenda me esconderá, e sobre um rochedo me guiará, por isso adorarei. Sei, não me deixarás, tu me acolherás, mesmo que os meus pais me abandonem. Sei que viverei pra ver todo o bem do Senhor em minha vida, em ti esperarei. Coisa peço a ti e eu a buscarei enquanto viver. Em tua casa habitar todo dia, meu Senhor, contigo estar. No dia mau, meu Deus me guardará, em sua tenda me esconderá, e sobre um rochedo me guiará, por isso adorarei. Sei, não me deixarás, tu me acolherás, mesmo que os meus pais me abandonem. Sei que viverei pra ver todo o bem do Senhor em minha vida, em ti esperarei, em ti esperarei.
os meus pais me abandonem, sei que viverei pra ver todo bem, todo bem. Eu sei, não me deixarás, tu me acolherás, mesmo que os meus pais me abandonem. Sei que viverei pra ver todo o bem do Senhor em minha vida, em ti esperarei. Em ti esperarei, haja o que houver, Senhor. Te esperarei. Em ti esperarei. Deus é fiel, querido, Deus é fiel, e Ele continua com a sua mão estendida sobre a nossa vida. Eu sei que para aqueles que esperam no Senhor, realmente sai o sol da justiça, nasce o sol da esperança. Aqueles que confiam no Deus da sua salvação, as coisas tendem a acontecer, ainda que fora do nosso tempo, do nosso querer. Então, continue esperando no Senhor, continue confiando nele, porque Ele tem muito a realizar ainda na nossa vida, e principalmente nesse tempo, como tem sido liberado uma palavra profética sobre nossas vidas. Nesse tempo de crise é o tempo que nós vamos crescer, é o tempo que nós iremos plantar, 100 por 1 nós iremos colher, querido. Creia nisso com todo o seu coração, agarre-se nessa verdade, porque você vai viver isso, mas é necessário crer, é necessário confiar. Pode ter certeza que uma vez que isso acontece, o sobrenatural de Deus, o milagre que Ele tem para realizar acontece na sua vida. E queria até dar oportunidade para minha esposa, antes da gente cantar o último hino que nós vamos estar fazendo aqui, porque é um hino muito especial. Eu acredito que Deus tem algo no coração dela para liberar antes da gente começar a cantar essa canção. Glória a Deus. O Senhor Jesus está presente nas nossas vidas. E certamente que, como o Davi falou, nesse tempo difícil, o Senhor Jesus é quem está nos guardando, o Senhor Jesus é quem está nos amparando. E tenha certeza que se você é um soldado ferido, o Senhor Jesus não vai deixar você morrer. Ele é aquele que está à frente da batalha, Ele é aquele que tem visto os seus soldados lutando na frente, lutando à frente da batalha, se colocando no posicionamento que honra e glorifica o nome dele. Então certamente Ele está acolhendo as suas lágrimas de dor, as suas lágrimas de angústia. Ele vai te atender mediante a necessidade. Já tem um tempo que Deus tem colocado esse louvor no meu coração. Em casa eu sempre falo pro Davi, vamos cantar, e veio bem a calhar neste tempo. O tempo não é nosso, né, irmãos? O tempo é do Senhor, e o tempo para toda dor passar. A própria palavra de Deus em Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas nesta terra. Então certamente o tempo do Senhor sobre as nossas vidas, Ele vem. Tempo em que Ele se revela, Deus Todo-Poderoso, nas nossas vidas. Tempo que Ele traz a calmaria, tempo que Ele traz a paz, tempo que Ele traz a alegria, e tempo também onde a dor é permitida, para que nós saibamos que Deus é poderoso, o quanto Ele é presente nas nossas vidas, o quanto Ele vai sempre cuidar de nós, e que a nossa angústia, a nossa dor, o nosso sofrimento não é nada ante o poder do Senhor Jesus, que está sempre pronto, está sempre ao nosso lado. Às vezes nós não o percebemos, mas Ele sempre do nosso lado, Ele não nos abandona jamais. Vamos louvar ao Senhor, sabendo que Ele é o nosso guardador, nosso escudeiro fiel. Há muitos feridos
amigos que sofrem, sua necessidade atende hoje. Não deixe o soldado ferido morrer. Virta o bálsamo e a ferida sarará. Protege-o com seu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso lhes dará, e toda angústia sairá. Não deixe os fiéis soldados feridos morrer. Seguindo sua ordem, lutarão na frente para o rei, e o forte inimigo puderam vencer. Mas por este esforço, Satã intentou suas vidas matar. Não deixe o soldado ferido morrer. Verta o bálsamo e a ferida sarará. Protege-os com teu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso lhes dará, e toda angústia sairá. Não deixe os fiéis soldados feridos morrer. Não podes olhar sem socorrer. O amor é mais forte, vai viver. Não podes deixar o soldado feridos morrer. Glória a Deus, aleluia. O Senhor Jesus nesta manhã fala para cada um de nós que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra as hostes espirituais da maldade que atua nos lugares celestiais. Eu quero te dizer nesta manhã, meu irmão, minha irmã, Deus é conosco, Ele está à frente da batalha, e tenha certeza que essa batalha já está vencida pelo Senhor Jesus Cristo.
Ele é aquele que luta por nós, que guerreia por nós. Antes mesmo de nós entrarmos na batalha, Ele já era, Ele já sabia, Ele já estava à frente. E o que eu quero te dizer é que a sua luta não termina aqui, ela acaba aqui. Você continua a vitória, a festejar lá no céu. Ainda que os nossos ossos, ainda que os nossos olhos se fechem, ainda que o nosso respirar aqui nessa terra cesse, nós continuaremos adorando, exaltando o Senhor lá no céu. Então creia que acima de todas as coisas, nós somos mais que vitoriosos, em nome do Senhor Jesus, amém? Aleluia, irmãos. Deus abençoe você que esteve louvando a Deus juntamente conosco, os irmãos que estão aqui presentes também. Antes de passar para o Eduardo, que vai estar trazendo a mensagem aqui nessa manhã, eu queria só contar um testemunho bem breve para vocês aqui, irmãos. Alguns dos irmãos que fazem parte aqui da nossa casa IPR já sabem, tem gente que está assistindo aí agora e vai ficar sabendo agora, e eu acho que não tem problema de repente a gente abrir uma situação que eu e minha esposa vivemos desde o começo da semana. Acho que não tem, vai servir de consolo, vai servir de esperança e vai fortalecer o teu coração, vai edificar você com certeza, se um dia você passar por isso. Eu lembro que no domingo passado, enquanto o pastor estava pregando aqui, sendo usado pelo Espírito Santo, muitas palavras foram ditas. E eu queria até recomendar a você que está assistindo, que você não deixe de assistir as lives, porque assim, irmãos, quando nós nos unimos aqui, estava até conversando isso com meu primo ontem, no Salmo 133 fala assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor ordena a sua bênção. A gente não pode estar junto, como a gente já tem falado, dado infelizmente aí o lance da quarentena, os irmãos estão aí resguardados, a gente não pode estar juntos. Mas uma coisa é fato, irmãos, quando nós estamos unidos aqui, e você conectado conosco, há uma bênção de Deus, desse salmo, que não existe outra bênção que pode se equiparar, irmãos. Essa bênção da união, da unidade da igreja, é algo muito particular, é muito ímpar. E quando nós estamos congregados, essa bênção acontece. Então, não perca as lives, porque pode ter certeza de uma coisa: quando você está assistindo, palavras proféticas de Deus sobre a sua vida, para a sua semana ser abençoada, vai ser liberada. Entendeu? E se você de repente falar assim, depois eu assisto e tal, beleza, muitas pessoas não podem assistir porque estão trabalhando e vão ser abençoadas também. Mas no momento, que você está assistindo, irmãos, tem aquela coisa, tem a hora e tem um momento que Deus decide abençoar. E se nós não estivermos apercebidos, infelizmente a gente vai perder aquele momento. E eu tenho certeza, irmãos, que no domingo passado, enquanto o pastor estava pregando, aconteceu um fenômeno desse. Deus liberou uma palavra profética para abençoar a semana daqueles que estavam crendo naquilo que Deus estava falando. E eu lembro que, em concordância com isso, eu também falei, eu não teve como me conter. Eu falei: irmãos, essa semana aguardem, porque vai vir boas notícias. Eu não sei se você viveu isso, se você viveu alguma boa notícia, ou se você creu na palavra que foi liberada, não porque eu falei, não porque o pastor falou, mas a palavra que Deus liberou sobre a sua vida, deixe nos comentários aí, porque a gente quer ler depois. Ou até mesmo agora, quem está acompanhando, pode deixar aí. Eu fui abençoado, recebi tal notícia essa semana, foi bênção mesmo, acreditei na palavra e vivi isso. Mas olha só que interessante, irmãos. No domingo, exatamente no mesmo dia que essa palavra foi liberada sobre nós, para que nós vivêssemos o milagre de Deus sobre a semana, aconteceu algo super interessante, Eu fui com minha esposa para a casa da minha sogra e tal, e a gente tem por hábito fazer isso alguns finais de semana, porque é muito legal a gente estar junto com a família. E aí o Rafael deu 2 tossidas brincando lá com o priminho dele lá, deu 2 tossidas e começou a sentir falta de ar. O Rafael é meu filho, pequenininho que está aqui. Isso não aconteceu. O Rafael sempre foi muito saudável, assim, esbanjando saúde para tudo quanto é canto, pulando, como toda criança de 6 anos faz. Na hora que isso aconteceu, eu fiquei perplexo, porque assim, eu nunca vi nenhuma criança dar 2 tossidas e perder o fôlego e ficar puxando o ar como ele estava fazendo. Foi algo assim meio assustador na hora, E aí minha esposa, já tendo discernimento espiritual, entendeu que era uma seta maligna, que era algo espiritual, que não era uma coisa física, que não era um problema de saúde, que estava cometendo alguma coisa, Ela já começou a entrar em oração de guerra mesmo, sabe? Aquela oração de repreender todo o mal, assim. E mesmo o Rafael sofrendo ainda um pouquinho, melhorando ali, devagar e tal, a gente entendeu que era algo realmente espiritual. Nós levamos ele para o médico e quando a gente chegou no médico, assim, demorou acho que uns 20 minutos para a gente chegar até lá, o médico analisou e falou assim: olha, aparentemente pode ter sido alguma coisa alérgica, não sei, Pode ter sido alguma coisa do gênero, mas ele está bem, Ele está bem. É assim, irmãos, a gente chegou lá, ele já estava começando a dar sinais de saúde, não estava sentindo mais, puxando o fôlego e tal, mas
foi passar na consulta, assim, aí tipo, ele já começou a ficar no seu estado de 100% da questão de saúde, né? E nós entendemos que realmente era algo espiritual, que precisava ser combatido com oração, e foi exatamente o que nós fizemos. Mas a palavra de Deus é que a gente ia receber boas notícias, e logo no mesmo domingo a gente recebeu essa bomba, né? Entre aspas. No mesmo dia, do domingo para a segunda, né? Eu vou falar algo aqui que tem a ver com redes sociais, mas eu espero que vocês entendam. Eu, Davi, não sou facebookeiro, tá? A minha vida não depende do Facebook, eu não dependo do Facebook, eu não fico vasculhando, eu não fico vendo tal, eu não gasto horas do meu tempo preso a uma timeline, eu não sou esse cara. Mas eu vou falar algo rapidinho para vocês entenderem como é que é a ação do inimigo em vários setores. Do domingo para a segunda, 00:40, estava assistindo um filme e recebo uma mensagem falando, olha, o seu Facebook está recebendo um código de segurança aqui, entra lá, né, e tudo mais. Quando eu recebi essa notificação, eu falei, não sou eu que estou mexendo na minha página, não sou eu que estou mexendo no meu perfil. Beleza, fui lá, aí fiz aqueles testes que vocês sabem, né, fotos de amigos, comentários recentes, últimas solicitações, e passei e consegui entrar na minha conta. Beleza. Voltei, estava assistindo meu filminho lá, de repente alguém comenta lá num vídeo que eu postei, e fui interagir. Quando eu fui interagir, já não era mais possível interagir por algum motivo. Apareceu uma mensagem, você não pode completar essa ação. Saí do Facebook, entrei de novo, aí já apareceu uma mensagem assim que eu fiquei mais preocupado. O seu Facebook está desativado porque você infringiu alguma norma da comunidade. Falei, bom, eu não fiz nada, né? Eu não entro em assunto político, eu não sou de ficar procurando comentário, caçando briga com o pessoal do Facebook, não sou. Eu uso de forma estreitamente profissional. E aí, quando eu fui entrar uma segunda vez, porque eu tinha entrado em análise, né, eles pediram, se você quiser disputar, tal, faz isso aqui, né, coloque seu nome, RG e tudo mais. Coloquei todos os detalhes lá, e aí quando eu entrei, eles falaram, olha, a sua situação já foi mandada para análise, é irrevogável. Queridos, eu perdi o meu perfil pessoal, né, perdi a minha fanpage, que era onde estava concentrado 5 anos de trabalho árduo com a guitarra, eu perdi o controle de uma outra página específica que eu tenho, e também a minha conta no Instagram, assim. Eu não fiz nada. Algum hacker entrou e tomou conta de tudo isso, né? Queria agradecer as pessoas que me ajudaram com isso, os irmãos aí que eu entrei em contato. E eu nem ia conseguir fazer uma conta nova e tudo mais, né? Aí você fala, pô, mas o que tem a ver? Pô, Facebook é algo tão, né, relativo assim. E para mim também ele tem o seu lugar, né? Eu como falei para vocês, ele não é uma coisa da minha vida, assim, né? Mas o meu trabalho está lá. E isso caberia até mesmo processo, né? Aí um amigo meu lá de Goiás, um guitarrista, que a gente faz parte de uma mesma comunidade, abriu uma conta para mim, porque eu não estava conseguindo abrir, né? E comecei a retomar os trabalhos lá, assim, né? E eu falei, meu Deus do céu, mas em 2 dias é só bomba. Mas a palavra de Deus é que a gente vai ter uma boa notícia nessa semana. E eu criei, irmãos, mesmo assim eu falei, vai acontecer alguma coisa. Aí para concluir, né, porque a palavra vai estar com o Eduardo, não quero tomar muito tempo aqui não. Meu primo, que eu não via sei lá quantos anos, me chamou e falou, Davi, é o seguinte, lembra daquela conversa que nós tivemos alguns anos atrás, tal, sobre aulas e tudo mais? Eu falei, não lembro, assim. Então, se o valor for o mesmo, eu queria que você desse aula para os meus 2 filhos aqui. Eu falei, bom, tudo bem, né, vamos lá. E cheguei lá, a gente conversou, a gente falou muito de Deus, foi muito legal, isso aconteceu no dia de ontem. E fechei com esses 2 meus primos que eu nem conhecia, né, primos de 2º grau. Fechei mais 2 alunos, aí eu falei, glória a Deus, glória a Deus. Deus falou e Ele se responsabiliza. Ele falou que nós teríamos boas notícias. Irmãos, para um profissional liberal como eu, pegar aluno num tempo como esse, irmãos, só pode ser coisa de Deus. Eu queria falar para você, te encorajar, que Deus ele tem sim uma porta aberta no meio do deserto, querido. Ele tem uma porta para, como ele fez com Isaac, que ele estava ali, sabe, no deserto, fazendo de uma pedra o seu travesseiro. E naquele lugar, ele teve acesso a uma das experiências mais maravilhosas que nós vemos na Bíblia, que foi ver uma escadaria que subia até o céu, com uma porta aberta, anjos descendo e subindo, irmãos. É no momento de crise, é no momento de tensão que Deus resolve abençoar os seus filhos. Então, se apegue. Eu não sei que palavra que Deus vai liberar sobre nós hoje, mas eu tenho certeza que há uma expectativa de Deus em relação a você. Então fique ligado, compartilhe essa live com mais pessoas para que elas sejam alcançadas também. E elas tenham acesso a essa palavra, irmãos, que só pode vir de Deus. E só pode vir no momento exato em que as pessoas estiverem conectadas com isso. Então eu queria deixar isso aqui para você, essa experiência que nós vivemos. Graças a Deus o Rafael está bem, a minha família está bem. E muito obrigado, Jesus. O Senhor é dono de tudo. Nós confiamos em Ti e é por isso que nós cantamos e fizemos tudo que nós fizemos aqui em ação de graças a esse Deus maravilhoso. Então vamos ouvir a palavra com o nosso diácono Eduardo,
que tem palavra de Deus para nós essa manhã ainda, querido. Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é bom, igreja. O tempo todo. O tempo todo esse Deus é bom. Aleluia. Jesus, te entronizamos, declaramos que és rei, tu estás no meio de nós. Te exaltamos com louvores a ti fazemos trono de louvores, a ti fazemos o trono de louvores, a ti fazemos o trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Ó, vem Jesus. Começa a chamar o Senhor, começa a chamar Ele para tomar o lugar dele. Ó Senhor, ó, vem Jesus e toma o teu lugar na minha família. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar no meu Brasil, Senhor. Ó, vem Jesus e toma o meu lugar. Toma o seu lugar, Senhor, nessa hora. Pai, nesse momento eu só quero ser canal de bênção para a tua igreja, Senhor. Pai, nesse momento, Senhor, que não seja a minha voz, mas seja a sua voz através dos meus lábios, Pai. Pai, estamos, Senhor, ansiosos, a expectativa nos nossos corações essa manhã de ouvir a tua palavra, Senhor. Então, Senhor, vem e toma o teu lugar. Nós já temos sentido a tua presença aqui nesse lugar, Senhor, e é nesse mesmo espírito sobrenatural que estamos vivendo, Senhor, que queremos continuar para te adorar, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, irmãos. Eu, quando vi a mensagem do irmão Davi no domingo, eu estava descansando à tarde, e logo que depressa, quando eu acordei, que eu vi, eu me alegrei, porque eu comecei a ver o pedido de oração, mas ele mesmo colocou a chave da vitória, que ele terminou falando: eu creio na vitória. Irmãos, eu sempre gosto de falar, nós não estamos imunes de forma alguma da luta e da tribulação. O evangelho de Jesus Cristo não é um evangelho triunfalista, mas o Senhor disse que nós não estaríamos sozinhos. O Senhor disse que Ele já venceu. E lá em Apocalipse 17 conta o final da história daqueles que confiam nesse Deus, que aqueles que estão com o Cordeiro também vencerão. Aleluia. Não importa a adversidade que você esteja passando, meu irmão, continue confiando no Senhor Jesus, porque Ele é fiel à sua palavra. O Senhor Jesus, eu passei por algo parecido, irmão Davi, também fui provado. Deus ainda não tinha vindo nada no meu coração, qual seria a palavra desse domingo. E na sexta-feira, já era bem tarde, já era perto da meia-noite. Normalmente nesse horário, se o Mateus não acorda, a gente acorda ele para dar de mamar e ele ter uma noite ali um pouco mais prolongada de sono. E eu estava fazendo algumas coisas na sala, e a minha esposa estava no quarto com o Mateus, e o Mateus incessantemente não parava de chorar. E até aí tudo bem, tá chatinho, às vezes está relutando, normal a criança relutar em querer dormir. Mas chegou um momento que assim, isso começou a se prolongar por alguns minutos. E aí algo me instalou ali na sala. Não é normal, é espiritual. E eu fui no quarto, peguei o meu filho no colo, falei para minha esposa: vamos orar. E eu orei, falei: Senhor, eu não sei o que está incomodando meu filho, Senhor, mas eu sei que Tu tudo podes. Dá paz para ele, Senhor, dá tranquilidade. Se é uma cólica, se é uma dor, Senhor,
Sabe, irmãos, eu senti no meu coração, porque não é normal. A Thalita já estava ali já há um bom tempo, já estava acho que já uns 15, 20 minutos, e ele não parava de chorar, estressado. Nós terminamos a oração, dentro de poucos minutos, Mateus fechou os olhos e dormiu. Eu glorifiquei ao Senhor, porque, irmãos, nós temos uma arma poderosa em nossas mãos, que é a oração. E às vezes nós só usamos essa arma no momento de desespero. E não é para você usar só no momento de desespero. Você precisa ter visão espiritual para saber a hora de usar. A pessoa pode ter uma arma, vou pegar um exemplo material. Você pode ter uma pistola na sua casa, você pode ter uma calibre 12, uma metralhadora. Se você não souber usar ela, filho, toda a potência dela é em vão. Você pode até tirar a própria vida ou se machucar com ela. Mas se você souber usar a arma que você tem, ela vai ser letal, ela vai ser fatal para alcançar os seus objetivos. E assim é a oração. E nessa manhã eu quero falar sobre oração. Quero falar dessa arma tão poderosa que nós temos. Quero falar de um personagem chamado Neemias. Mas antes de eu chegar nesse personagem, eu quero discorrer com você rapidamente aqui. O tempo já se avança, mas eu quero discorrer um pouco da retrospectiva histórica do povo de Israel. O início da história de Israel se dá lá em Gênesis 12:2, quando Deus faz uma aliança com Abrão, até então Abrão, que depois se torna Abraão, pai de grandes nações. Um homem que sua esposa amada, querida, não podia ter filhos. Como que esse homem ia ser pai de grandes nações? Mas, como nós ouvimos aqui pelo presbítero Davi, quando Deus ele dá uma palavra, ele cumpre, ele é fiel, ele cumpre. 1000 anos depois, Israel é reconhecida no cenário mundial como nação, nos reinados de Saul, Davi e Salomão. Olha quanto tempo depois da promessa, da aliança que Deus fez com Abraão. E às vezes a gente recebe uma promessa, né, Davi? A gente quer na semana seguinte, a gente quer no máximo no mês seguinte. Quantos anos eu e a minha esposa não esperamos para ter o nosso milagre, que hoje está aqui, o Mateus? Isso serve de ensinamento para nós, amados. Começando, quero falar aqui do reino de Davi, vou pular o de Saul. O reino de Davi foi um reino que estabeleceu Jerusalém, próspero, e permaneceu na fé até a morte. Foi um homem sujeito às mesmas paixões, às mesmas armadilhas do inimigo, como eu e como você. E algumas ele tropeçou e caiu, mas ele se arrependeu e levantou e continuou firme no Senhor. Porque assim é a nossa caminhada com Cristo, irmãos. Volto a falar, não é um evangelho triunfalista. Somos fracos, somos falhos, mas em Cristo nós nos fortalecemos para a caminhada. O reino de Salomão foi o reino que trouxe mais ainda prosperidade aí para os judeus. Porém, o final não foi como o do seu pai. O final do seu pai permaneceu firme na fé até a morte. Mas o reino de Salomão, infelizmente, ele apostatou e cometeu o pecado da idolatria. E não só isso, os judeus o seguiram, quebrando assim a aliança feita com Deus, de adorar ao único verdadeiro Deus. Nós sabemos a história de Salomão, o quanto ele se envolveu com tantas mulheres. Ontem eu estava fazendo ali a minha exegese, rapaz, mas nem eu sabia. O cidadão teve 700 princesas, mais 300 concubinas, tudo mulheres de povos estranhos. Tudo que o Senhor pediu que não houvesse. E chegou um momento que o seu coração se corrompeu por elas, e ele começou a oferecer altares a deuses estranhos. Isso nos faz um alerta, para que nada venha corromper a nossa fé em Cristo, para que nada venha corromper a aliança que um dia nós fizemos quando nós entregamos totalmente a nossa vida para Cristo. Porque naquele dia Deus fez uma aliança na minha vida, fez uma aliança na sua vida, meu irmão. E nada pode quebrar isso. A luta pode vir, pode balançar, mas continue firme na promessa do Senhor. E irmãos, o povo seguiu o seu rei, e triste foi. Com a morte de Salomão, nós temos ali o reino de Israel, um reino dividido. O reino do norte, Samaria, a tribo de Israel, e o sul, Jerusalém,
a tribo de Judá. O reino do norte, Deus permitiu que os assírios invadissem por causa do pecado e da sua idolatria. O reino do sul também se desviaram de Deus, e Nabucodonosor, rei da Babilônia, invade Jerusalém. Nós sabemos o que acontece. Jovens são levados cativos, cidade é toda destruída, e o muro, aquele muro que Davi tanto se orgulhava, ao redor da cidade, é destruído. Olha que triste, tudo por causa da desobediência a Deus. Os judeus sobreviventes são levados cativos à Babilônia. Pouco tempo depois, o Império Medo-Persa conquistou a Babilônia, e assim começou então a dominar sobre os judeus que ali estavam cativos. Mas Deus é fiel à sua promessa. Ali no meio, embora estejamos contando uma história, mas nós sabemos que no meio de toda essa história que eu estou contando bem generalista para você, nós temos Daniel, que estava ali com seus amigos na Babilônia, não servindo a deuses estranhos, sendo fiéis, sendo sua fé sendo colocada à prova, a fogo. E Deus ouviu a oração desses que eram fiéis. Aleluia. Ele lembrou da aliança. Quando você estiver orando, quando você estiver falando com o seu Deus, lembre, converse com Ele sobre a aliança que um dia você fez com Ele, porque Ele é fiel. Se você cumprir aquilo que você se comprometeu no dia que você entregou a sua vida a Cristo, o Senhor, Ele é fiel a cumprir a promessa dEle também. E Deus não esquece das suas promessas, e toca no coração do rei Ciro, esse rei Medo-Persa. E esse rei, ele permite que os judeus voltem para a sua terra. Esse processo de volta, ele demora um período de 100 anos. Nesse período de 100 anos, ele foi em 3 grupos. O primeiro foi na liderança de Zorobabel. Zorobabel foi um líder israelita. Ele levou o primeiro grupo de judeus que estavam exilados ali no cativeiro babilônico. Esse fato histórico, irmãos, ocorreu aproximadamente 539 anos antes de Cristo, quando o rei Ciro da Pérsia estava ali, ocupado ali com todo o seu exército ali dominando a Babilônia. Depois de algum tempo depois, no decorrer dentro desses 100 anos, a segunda leva de judeus retornam a Jerusalém, liderados por Esdras. Esdras recebeu do rei Artaxerxes I ir a Jerusalém. O rei Artaxerxes não só liberou Esdras, mas deu ouros, deu muitas coisas para que ele pudesse voltar à cidade e reconstruir ali a cidade. Mas irmãos, mesmo Deus sendo benevolente com o povo judeu, com os israelitas, ainda havia pecado no meio de Israel. Ainda havia deuses estranhos. A cidade que eles deveriam ter voltado com tanta alegria, eu acho que qualquer patriota que voltasse para essa cidade, o desejo seria reconstruir. Não, a cidade continuava do mesmo jeito. O povo continuava sendo oprimido pelos seus inimigos. 13 anos depois, no finalzinho desse 100, vai o grupo liderado por Neemias, que é de quem eu quero falar nessa manhã. Agora nós vamos entrar na história que nós vamos meditar nessa manhã. Abra sua Bíblia, amados irmãos, no livro de Neemias, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Acompanhe aí na sua Bíblia. Neemias 1, eu vou ler aqui. Talvez a minha tradução esteja diferente da sua. Eu estou aqui com uma King James, mas vamos meditar nessa palavra. As palavras de Neemias, o filho de Acalias. Isso sucedeu no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava no palácio de Suzã, e que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns homens de Judá, e perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam escapado e restaram do cativeiro, a respeito de Jerusalém. E eles me disseram: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande aflição e desespero, e a muralha de Jerusalém também está demolida.
e os seus portões estão queimados pelo fogo. E sucedeu que quando ouvi estas palavras, que eu me assentei e chorei, e lamentei alguns dias, e jejuei e orei diante do Deus do céu. E disse, eu te busco, ó Senhor Deus do céu, ó grande e terrível Deus, que guarda o pacto e a misericórdia por aqueles que amam e observam os seus mandamentos. Que agora estejam atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para que possas ouvir a oração do teu servo, a qual oro diante de ti agora, dia e noite, pelos filhos de Israel, os teus servos, e confesso os pecados dos filhos de Israel, os quais temos pecado contra ti. Tanto eu como a casa de meu pai temos pecado. Temos agido muito corruptamente contra ti, e não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que tu ordenaste ao teu servo Moisés. Lembra-te, rogo-te a palavra que tu ordenaste ao teu servo Moisés, dizendo: se vós transgredires, eu vos espalharei entre as nações. Mas se vós converteis a mim, e guardares os meus mandamentos, e praticá-los, então eu, ainda que vos tenha rejeitado, e estejam na extremidade do céu, ainda assim eu os reunirei de lá, e os trarei ao lugar que tenho escolhido por ali, por o meu nome. Ora, esses são os teus servos, e o teu povo, os quais têm redimido pelo teu grande poder, e pela tua mão forte. Ó Senhor, rogo-te, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e concede-lhe misericórdia à vista deste homem, porquanto eu era o copeiro do rei. Irmãos, aqui nós vimos que Neemias ele jejuou. Na cultura judaica, o judeu ele só jejua quando está perto do dia da expiação, que eles fazem o jejum de 25 horas. Ele quebrou o protocolo, porque ele sabia que antes dele orar ao Senhor, ele precisava se humilhar, ele precisava se preparar. Ele entendeu que ele tinha algo grave, algo que afligiu o seu coração e que precisava ser resolvido. E ele sabia que, por mais que ele, ali como copeiro do rei, ele pudesse talvez pedir a ajuda do rei, ali o rei Ataxerxes já tinha deixado alguns irem, mas ele sabia que isso não seria o suficiente. Ele precisava de um Deus poderoso. Ele precisava que aquele Deus que fez para o seu povo o mar vermelho abrir, aquele Deus que fez aquelas pragas descerem ali no Egito para amolecer o coração de Faraó, se fizesse presente novamente no meio do seu povo. O que nós aprendemos com Neemias é o poder da oração. Nós vemos na oração de Neemias intensidade. Ele investiu o seu tempo. Imagine, talvez ser copeiro do rei não era fácil. Talvez ele teve que orar mais, se dedicar mais a Deus num tempo que talvez ele tinha de descanso, mas ele não se portou com isso. Ou talvez ele deixou de dormir à noite para poder clamar ao Senhor, jejuar ao Senhor. Nós temos uma oração de intensidade, uma oração que ela é prolongada com petição e intercessão. Nós vemos a honestidade. Ele não deu desculpa para o seu povo. E até algo que é admirável da vida de Neemias. Neemias, por mais que ele estava ali como copeiro do rei, mas ele era um homem temente a Deus. Ele orava ao Senhor, ele tinha uma vida de intimidade com Deus. Ele na oração dele, em nenhum momento nós vemos assim: ah Senhor, ajuda aquele povo lá, Senhor, porque eles estão, Senhor, te desagradando, eles estão no pecado. Não, ele colocou no bolo junto. Ele se humilhou da mesma forma. Ele não quis ser melhor do que os seus irmãos, os seus patriotas, mas ele se humilhou da mesma forma, colocou a casa dele na mesma condição.
Quantas vezes nós estamos orando, às vezes pelos outros, estamos falando assim: ah, Senhor, tem misericórdia daquele lá, Senhor, daquele perturbado. Querido, diante de Deus nós somos todos falhos, somos todos iguais. O pecado do seu irmão, ele só é diferente do teu. Todos nós estamos sujeitos a errar. Quando nós reconhecemos as nossas falhas, as nossas misérias, nos colocamos no lugar do nosso próximo, aí sim nós temos uma oração eficaz. Cristo, com toda a sua grandeza, com toda a sua glória, Ele não em nenhum momento Ele constrangeu os pecadores aqui na terra. Ele em nenhum momento Ele constrangeu aqueles que estavam sujos e precisavam ser limpos por Ele. Mas Ele mostrou a sua humildade, a sua graça. Existe um filme maravilhoso que eu recomendo você assistir. Ele é antigo, mas você acha no YouTube. Em seus passos, o que faria Jesus? É lindo. É como nós temos que tentar viver. Tentar, porque não é fácil. Outra coisa que nós vemos na oração de Neemias é a urgência. Porque ele perde urgência. Era grave o que estava acontecendo ali em Jerusalém. E implorando uma solução urgente. No capítulo 2, chega um momento que Neemias ele vai ali servir o rei. E, irmãos, eu falo isso por experiência própria, porque há 2 anos atrás eu passei uma luta tremenda, que como era difícil, Dada sabe, a gente está aqui na frente, passando por uma luta tremenda, e não transparecer isso, não transparecer para o nosso irmão, muitas vezes para desanimar ele na caminhada. Imagine, talvez, porque o cristão, aquele que tem Deus, ele é diferente. Talvez Neemias sempre entrava ali com um belo sorriso diante do rei. Bom dia, rei, tudo bem? Rei, está aqui o que eu preparei, o que o senhor pediu. Mas naquele dia, Neemias ele foi diante do rei e o seu semblante estava baixo, estava triste. E nós vemos aqui no capítulo 2 que o rei então perguntou: o que está acontecendo com você, Neemias? Veja que o seu semblante está diferente hoje. Naquele momento, irmãos, começava a resposta da oração de Neemias, começava o agir do Senhor, do clamor de Neemias. Mais uma vez, Neemias usou sua arma. Eu tenho certeza que assim como às vezes em alguns momentos nós fazemos, Neemias deve ter falado ali no seu íntimo em espírito com Deus e falou: Senhor, é agora, me ajuda. E Neemias então falou: como poderia estar eu feliz, sabendo que meus irmãos, meus patriotas estão lá, sofrendo, estão nessas condições. Irmãos, nós podemos ver aqui, que, então, o rei olha para ele e fala: o que queres? Pede. No versículo 5 do capítulo 2 nós vemos Neemias falando: eu disse ao rei, se for do teu agrado, ó rei, se o teu servo tem achado graça na tua vista, que tu me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu possa edificá-la. E o rei disse-me, estando a rainha também assentada junto a ele: pois quanto tempo durará esta viagem? E quando tu retornarás? Assim aprove ao rei me enviar, e eu lhe apontei um tempo. Além disso, eu disse ao rei: se for do teu agrado, que me sejam dadas cartas aos governadores da além do rio, para que eles me permitam passar até que eu entre em Judá. E tudo conforme Neemias pediu foi feito, irmãos. Eu quero parar por aqui. Irmãos, a oração precisa voltar para a vida do cristão. Querido, se a oração não faz parte da sua vida, eu quero dizer para você, eu postei ontem até isso no meu Facebook, quando eu estava preparando essa mensagem: desculpa, você não é um cristão, você é apenas um religioso.
Eu sempre gosto de falar, eu aprendi isso e eu gosto de repetir, porque coisas boas devem ser repetidas. Quem não gosta de orar, o que você vai fazer no céu? Orar é falar com Deus, orar não é repetir palavras. Eu invejava tanto esse cara aqui, ó, o Davi, quando eu vi ele dar o testemunho do dia que ele lá na casa da minha tia, ele sentou na madrugada e falou: Deus, senta aqui, vamos bater um papo. Rapaz, eu ouvi aquilo e falei: caramba, Deus, mas como é que eu preciso fazer? Demorou tempo, irmão, muitos anos, mas um dia eu pude ter essa intimidade com Deus. Hoje eu posso dizer que eu tenho essa facilidade em falar. Sabe por quê? Porque conversar com alguém envolve intimidade. Quando você não conhece a pessoa, você não tem assunto, você não tem o que falar. Mas quando você tem uma conversa diária, quando você acorda de manhã e fala: Deus, obrigado por esse dia. Quando você vai sair de casa e você fala: Senhor, guarda os meus passos, guarda os meus filhos, guarda a minha família. Quando você está durante o dia, que você está passando por uma adversidade, às vezes no seu trabalho, às vezes no seu estudo, e você precisa de uma intervenção divina, porque você com o seu entendimento, você com as suas forças, você não vai conseguir resolver, e você fala: Senhor, me ajuda. Você vai criando cada vez mais intimidade com Deus, e cada vez mais você vai entendendo que Ele é o seu Pai, que Ele é o seu Deus, que é só você pedir, que Ele vai ouvir, Ele vai te atender se você pedir de coração. Irmãos, é triste, mas o que vemos nos dias de hoje é a oração somente no momento do desespero. Eu sou de uma geração, eu não sou tão velho assim, eu vou fazer 35 anos esse ano, mas eu sou de uma geração que as pessoas, quando faziam aniversário, tinham o prazer de chegar na igreja: ore por mim, hoje foi meu aniversário. Hoje as pessoas nem mais fazem isso. Quando as pessoas iam resolver algo importante, ela pedia: pastor, ore por mim. Às vezes ela não queria nem revelar, não tinha problema, é pessoal dela: pastor, preciso resolver algo, ore por mim, que o Senhor esteja à frente. Ela orava, ela exercia o poder desta arma poderosa. Hoje em dia as pessoas ficam enfermas e as primeiras coisas que elas fazem é correr para o médico. Eu não estou dizendo para você não ir por médico, não, mas eu estou dizendo que com o poder da oração, Deus vai dar sabedoria para o médico vai te atender bem. Quando você chegar lá, talvez você não vai ter o mesmo tempo de espera dos demais, você vai ser atendido como filho do rei, porque você procurou primeiro o rei. Mas o que vemos é a oração só em último caso, só no momento do desespero. Tenha um amigo, tenha alguém que você só procura ele no momento do desespero, que você vai ver se ele vai te atender da mesma forma que de uma pessoa que você tem intimidade diária. Eu ouvi um testemunho de uma irmã que ela sonhou, Deus falou com ela em sonho, olha só. Ela sonhou que ela chegava num lugar lindo, até que ela entendeu que ali era o céu, e ela via um homem de branco lindo na porta de uma linda cidade. E na hora que ela chegou, ele falou assim: ah, que bom que você está aqui, fica aqui do meu lado. E cada pessoa que passava ali, aquele homem, ele fazia uma festa tão grande: ah, que bom que você está aqui, que saudade, ah, que legal. Cada pessoa que passava ali, ele fazia festa. Até que passaram todos, e aquela mulher falou assim: Senhor, eu estou triste. Por que todos que passaram aqui, você fez uma festa para mim, você só falou: oi, que bom que você está aqui, me espera aqui do lado. Ele falou assim: sabe o que acontece? Eles todos os dias eles falavam comigo, todos os dias eles oravam, as madrugadas eles estavam orando, eles iam fazer qualquer coisa, eles me procuravam. Você só fala comigo de vez em quando. Então, infelizmente, eu não senti tanta alegria como eu senti em ver eles, porque eu tenho mais intimidade com eles. Aquela mulher acordou. Eu vi o marido dela dando esse testemunho, e ela ficou um mês chorando, irmãos, aflita, porque ela entendeu que Deus estava falando com ela em sonho, que ela precisava ter uma vida de oração. Deus estava falando para ela: filha, você precisa se despertar, porque eu quero ter contato contigo. Você precisa se despertar, porque eu quero falar mais com você. E aquela mulher se despertou. Hoje ela é uma mulher que ela é uma bênção, ela é líder de mulheres, ela é líder de jovens junto com seu marido. Mas precisou Deus despertar
Talvez o que Deus está querendo nos despertar, nos mostrando aqui com o exemplo de Neemias, irmãos, é que precisamos orar mais. Será que nessa quarentena você está orando mais ou orando menos? Nesse processo que estamos em casa, será que você não está tendo mais tempo para televisão, mais tempo para Netflix, mais tempo para qualquer outra coisa, menos falar com Deus? O presbítero Davi, no primeiro vídeo que ele fez, quando nós colocamos no ar nas quintas-feiras, ele falou algo tremendo. Não tem mais um pastor falando para você, irmãos, vamos orar, e aí você levanta a mão na hora do culto. Porque antes, pelo menos no domingo era de lei, você ia, porque você não vai ficar no meio da igreja, né? Não tem mais ninguém para falar assim, agora vamos louvar, e você, opa! Irmãos, eu creio que o que nós estamos vivendo é o que está lá. Agora, me fugiu da memória o lugar de Mateus, mas ainda não é o fim, mas é o princípio. Irmãos, se nós não estamos dando conta de buscar a Deus, ou nem se preocupando em buscar a Ele, numa pandemiazinha dessa, porque isso é fichinha, imagina na hora que as portas das igrejas não puderem mais mesmo abrir, que a igreja estiver perseguida. Sabe, irmãos, eu admiro e peço a cada dia que Deus aumente a minha fé para chegar um pouquinho próximo, porque eu acho que eu não me sinto nem digno de ser igual dos irmãos da igreja perseguida, porque esses irmãos têm uma vida constante de oração. Esses irmãos todos os dias eles se fortalecem no Senhor, porque a qualquer momento eles podem perder as suas vidas, e quando eles vão perder as suas vidas, eles perdem com um sorrisão no rosto, porque eles sabem para onde eles vão, eles sabem com quem eles vão se encontrar, porque eles têm uma vida de intimidade, de comunicação com aquele que eles vão se encontrar. Eles sabem que para o cristão morrer é viver com Cristo. Mas eu te pergunto, se hoje Cristo voltasse para buscar a sua igreja, ou se hoje nós fechássemos os nossos olhos aqui nessa terra, estamos preparados? Temos intimidade para onde nós vamos? Ou será que vamos? O ano passado eu preguei sobre sermos imitadores de Cristo. Nós nunca vamos conseguir ser igual, mas precisamos tentar imitar. Jesus, quando veio aqui na terra, em tudo ele deu exemplo. Sabe por que Neemias, eu parei por aqui, eu não vou contar a história toda, nós sabemos o quanto ele foi importante e conseguiu reconstruir a cidade, e enfrentou muita luta. Essa é uma pregação para um outro dia. Porque ele tinha uma vida de oração, ele tinha uma vida de intimidade, e quando Deus ouviu a oração dele, ele falou assim: filho, eu vou te abençoar, eu vou abrir os caminhos. Às vezes, irmãos, nós não estamos recebendo, porque nós não sabemos nem usar a arma que nós temos, porque nós somos egoístas, só oramos para nós. Às vezes alguém fala assim para você, ou você vê lá no grupo da igreja, você que é membro da IPR, orem, aí você olha assim, para você é uma mensagem qualquer. Irmãos, eu posso estar onde eu estou, quando eu vejo a mensagem, opa, Jesus, cuida dessa pessoa, Senhor, intercede. Eu não preciso vir na igreja, eu não preciso entrar dentro de um quarto, porque eu tenho intimidade com Ele. A palavra dele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. E eu estou buscando de todo o meu coração, e eu sei que eu vou encontrar Ele. Eu sei que Ele vai me ouvir, porque a minha voz não é estranha para Ele. Eu converso com Ele todos os dias, e Ele é poderoso em ouvir e em agir. E Deus tem feito milagres no nosso meio. Vimos o agir na vida do irmão Davi. Temos a vida da irmã Tayara Tamires, que estava em coma, graças a Deus já acordou, está bem, está em observação, se Deus quiser logo estará com seus familiares. Ontem eu conversava com a irmã Tayara, e ela falava que semana passada, quando ela viu aquela palavra do Senhor, porque não foi a palavra do pastor, foi do Senhor, porque nós somos canal de bênção. Quando o pastor falou assim, vai ter bênção essa semana, confie, vai ter coisa boa. Ela falou que naquele momento, quando ela estava assistindo o culto ali na casa da sua mãe, ela falou assim: mãe, vamos confiar, vai ter. E teve, porque ela tomou posse da vitória, porque ela confiou, ela continuou orando. Deus não mudou, irmãos.
Às vezes a gente olha, puxa, abriu o mar vermelho, nossa, fez o cego ver. Por que não vemos nos dias de hoje? Porque a nossa fé é pequena. Porque Ele não vai fazer algo para alguém que não tem nem intimidade com Ele, que só procura Ele quando precisa, quando tem necessidade. Jesus, o nosso Deus, Ele quer ter intimidade com você. Ele está desejoso em ouvir você. E não é só ouvir pedidos não, tá? Ele não é um gênio da lâmpada. Mas agradecer a Ele, pedir a opinião dEle, dizer o quanto você ama Ele. Quantas decisões erradas nós tomamos, irmãos, às vezes porque nós não consultamos a Deus. Quantas coisas teriam sido melhores se tivéssemos falado com Ele. Precisamos ter uma vida de oração. Precisamos criar um diálogo com aquele que nós estamos pretendendo morar a eternidade. Porque quando nós temos diálogo com Ele, quando nós usamos essa arma poderosa que é a oração, nós vamos conseguir vencer aqui nessa terra. Foi uma das armas poderosas que Deus nos deu. Precisamos se preocupar com a necessidade do próximo, orar pelo próximo. Neemias orou porque ele precisava reconstruir a cidade. Eu quero que você faça uma reflexão nessa manhã, para o término dessa palavra. O que você precisa pedir a Deus para reconstruir? O que você precisa pedir a Deus para resolver de dificuldade na sua vida? Ele está pronto para ouvir, mas você precisa buscar de todo o coração. E você precisa mudar. Se você já tem uma vida de intimidade com Deus, maravilha, continue, aumente mais ainda. Eu ouvi um testemunho aqui. Orar é parecido com fazer exercícios, né? Bom, Ismael aqui é atleta, ainda está sentindo falta da academia, né? Ele já está acostumado. Mas irmãos, há muitos anos atrás eu fazia academia. Quando eu tinha rotina e fazia todo dia, tinha dia que eu não queria ir, tinha dia que estava frio, tinha dia que não, mas eu ia. Aquilo ia cada vez mais fazendo bem para mim, fazendo bem para minha saúde, criando uma rotina, até o ponto que eu cheguei, que eu já ia automático. Eu nem olhava mais para o cansaço e ia embora. Orar é da mesma forma, irmãos. No começo vai ser difícil, você não vai ter nem o que falar talvez, você vai se sentir tão constrangido. Mas comece a exercitar isso na tua vida. Comece a orar, comece a falar com Deus, comece a colocar Deus na frente de tudo, comece a rogar a Ele, comece a rogar a misericórdia dEle, pedir a ajuda dEle. Você vai ver que aos poucos isso vai gerar uma rotina, isso vai fazer parte da sua vida. E vai chegar uma hora que talvez você vai até falar, puxa, será que eu orei para sair? Ah, não lembro, vou orar de novo. E às vezes você já orou, mas o seu desejo de não sair de casa sem orar, o seu desejo de não deitar para dormir sem orar, é tão grande, você tem essa intimidade com Ele, que você vai falar, é melhor fazer 2 vezes do que não fazer. É uma prática. Neemias tinha uma vida de intimidade diária com Deus. Comece a reconstruir isso. Eu não vou nem dizer a partir de hoje, vou te dar folga hoje. Hoje você só vai meditar, mas a partir de amanhã comece a ter uma vida de intimidade com Deus. Acorde de manhã, agradeça a Deus. Às vezes a primeira coisa que a gente faz quando acorda de manhã, que abre os nossos olhos, já tem uma mensagem aqui, ó. Um Zap, um Face. Foi o celular que te acordou de manhã, ou foi o sopro de vida de Deus? Agradeça a Ele. Seja grato a Ele, agradeça pela sua família, agradeça pela sua casa. Você vai ver como você vai ter um dia diferente, você vai ter um dia abençoado. Neemias, ele tinha uma vida de intimidade diária com Deus. Vamos ter esse hábito, porque esse hábito, irmãos, fortalece a nossa fé. Tantas coisas podem ser resolvidas se tivermos uma vida de oração. Existe um hino bem antigo que diz assim: ó, que paz perdemos sempre, ó, que dor no coração, só porque não levamos tudo a Deus em oração. Irmãos,
eu era moleque, pirralho, eu ouvi essa música. Ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque não levamos tudo a Deus em oração. Há quanto tempo Deus já fala, através de louvores, através de palavras. Quando nós oramos a Deus, Ele nos orienta, Ele fala o que devemos fazer, Ele fala como e quando fazer. A oração é uma arma poderosa para cumprirmos nossa missão aqui na terra, irmãos. As pessoas podem até recusar o nosso amor e a nossa mensagem, mas elas não podem recusar a nossa oração. Você pode, aquele amigo que você quer salvar para Cristo, aquele parente que você quer tanto, que você tenta pregar, ele fala: sai daqui, cara, não quero saber. Mas a sua oração, ela é poderosa. A sua oração Ele não pode impedir, porque a sua oração, ela transporta barreiras. Portanto, querido, ore com intensidade, como se você dependesse unicamente de Deus, e é isso. E então trabalhe como se tudo dependesse de você. Foi o que Neemias fez. Neemias, ele orou como: Senhor, eu só preciso de Ti, não tenho outra alternativa. E depois ele trabalhou na reconstrução, como se tudo dependesse dele. Essa é a lição que eu quero tirar para nós essa manhã. Terminando aqui com João 15:7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Vamos ter uma vida de oração, irmãos. Vamos nos fortificar no Senhor. Feche seus olhos nessa manhã. Eterno Deus, Senhor, nós te agradecemos por mais essa palavra, Senhor. Oh, Pai querido, meu Deus, obrigado, Senhor, por nos despertar a ter mais intimidade contigo, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos amar tanto, Senhor, que Tu puxa as nossas orelhas, porque um pai que ama corrige, Senhor. Senhor, que nessa manhã, Senhor, possamos mudar o nosso hábito, possamos mudar o nosso dia a dia, Senhor. Possamos colocar mais e mais, Senhor, a oração no nosso dia a dia, nos nossos hábitos, colocar à frente de tudo, Senhor, para que possamos viver o impossível que vem de Ti, Senhor, para que possamos viver o sobrenatural que vem de Ti, Jesus, porque nós sabemos que temos um Deus poderoso, temos um Pai poderoso. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado, Senhor, obrigado por essa oportunidade. Venha, Senhor, nessa manhã, continuar trabalhando na minha vida, continuar trabalhando na vida de todos aqueles que estão ouvindo essa palavra, aqueles que vão ouvir, para que possamos viver a Tua perfeita, agradável vontade, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças damos ao Senhor. Amados, momento muito especial. Jesus tem sido bom demais para nós, para a sua igreja. E eu estava falando aqui no início do culto, né? Eu só tenho a agradecer a Deus. Nós, sei lá, mês de julho, final, talvez agosto, deixar as coisas normalizar mais tudo aí. Eu estava falando aqui para os irmãos, nós vamos fazer um culto de ação de graça, viu, Diácono Eduardo? Vamos pensar nisso, para a gente agradecer a Deus aqui, por todos os irmãos, né, que foram atingidos aí pelo vírus, mas Deus cuidou de uma maneira maravilhosa, que já estão sarados, né? Já estão curados em nome de Jesus. E nós precisamos agradecer a Deus por isso, né? Não para dar mérito para a nossa casa IPR, por irmão Expedito, não, para dar louvor e glória a Jesus. Eu lembro, irmãos, uma das falas que eu falei aqui no início, quando começou a acontecer essas coisas. Eu falei, gente, a minha oração é para que ninguém seja contaminado. E os irmãos devem lembrar que eu falei assim: a igreja não é lugar de transmissão, né, de transmitir, né? Mas se nós não tomar cuidado, nós podemos trazer para a igreja. Os irmãos lembram dessa fala, né?
Por isso que o meu conselho desde o início foi: ó, você não está legal, fica em casa, que a gente vai ficar orando. E eu confesso que a primeira notícia que eu tive, que algum dos irmãos tinha sido contaminado pelo vírus, eu confesso que foi meio que eu peguei uma facada, viu? Falei: Jesus amado. E quando eu conversava com essa pessoa, que eu liguei, né? Eu falei: irmã, agora a minha oração vai ser para que nenhum dos irmãos que porventura tenha sido contaminado, que esses irmãos não cheguem a ficar internados, mas que o Senhor possa estar cuidando de uma maneira maravilhosa, que eles se recuperem em casa, se cuide bem em casa. E graças a Deus, né? Graças a Deus. Não vou apresentar porque nós não temos esse culto especial, mas hoje nós já temos 2 aqui que já foram picados e já estão curados em nome de Jesus, né, irmão? Posso pedir um glória a Deus aí? Glória a Deus. Aleluia, né? E nós vamos fazer esse culto, irmãos, de agradecimento a Deus, né? Porque eu sei que Deus está cuidando dos irmãos, das famílias da nossa Casa PR. Vários outros que nos pediram oração, irmãos. Vários outros. Então nós só temos a agradecer a Grauciane, que sempre estava pedindo oração aqui pelo Sebastião Eduardo, né? Que estava entubado, já está em casa, já mandou mensagem agradecendo, está em casa, está bem. Que Deus abençoe a todos, né? E vamos continuar orando, acreditando, né, que maior é o nosso Deus, amém? Que Deus abençoe a todos que nos acompanharam nessa manhã. E eu quero só, o Eduardo já orou aqui, eu quero só dar a bênção final e dizer para você: creia somente que você vai ver a glória de Deus, né? Jesus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua cuidando do seu povo, amém? Aleluia. E eu termino dizendo: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Receba a paz de Jesus para o seu coração. Tenha uma excelente semana. Acredite. Amém? Aleluia. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Irmãos, se inscreve no canal e deixe seu joinha.